Olá, povo de Deus, graça e paz. Aqui quem fala, apóstolo Gelson Becker, Escola de Ativação Profética. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de me comunicar com você, com a sua família, com a sua igreja, através deste vídeo. Hoje é sexta-feira da paixão, como os católicos a chamam, o ano de 2017. E muitas coisas têm sido ditas, muitas coisas têm sido escritas, muito tem se falado, mas a pergunta que eu mais ouço pelos internautas e pela própria comunidade cristã, pessoas que frequentam a igreja, é: o que é a Páscoa? É como se todos tivessem no seu espírito um testemunho do Espírito de Deus de que este atual modelo de Páscoa comercial que assistimos ou que os filhos assistem pela televisão não é bíblico, não é este o real significado da Páscoa. Por isso leva as pessoas a pensar em Páscoa de uma forma diferente, e pensar diferente exige coragem. Pessoas morreram porque pensaram diferentes, pessoas foram criticadas porque pensaram de uma forma diferente. Pessoas tiveram muitas dificuldades de se relacionar com os familiares, com os amigos, com a sociedade, simplesmente por pensar diferente. Eu gostaria que você abrisse o seu coração e rendesse completamente ao Senhor este tema nesta hora. Páscoa, Pessah, passagem. O dia em que o Senhor passou com o anjo destruidor, o anjo da morte, o anjo do Senhor, o anjo com A maiúsculo. Algumas traduções dizem o anjo vingador, passou sobre o Egito. Dentro das 3 grandes festas bíblicas, ao todo são 7 festas instituídas na Bíblia, mas as 3 principais é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Páscoa é em hebraico Pessah. Pentecostes é Shavuot, e Tabernáculos, ou também chamado de Festa das Cabanas, é a festa de Sukkot. E elas têm propósitos distintos e com elas existem alguns códigos. O nosso Deus é um Deus de guerra. Yahvé Sabaoth, o Senhor da batalha, o Senhor da guerra. Mas o nosso Deus, que se apresenta como o Deus dos exércitos, o Deus da guerra, também é um Deus de festa, também é um Deus de celebração, também é um Deus de comida, também é um Deus que institui festividades ao longo do calendário bíblico, e cada uma dessas festividades traz consigo um código, um significado, um poder, um simbolismo profético, muito mais do que uma boa obrigação religiosa, é a manifestação de um código espiritual por trás daquilo. Em Deuteronômio, capítulo 16, 1 a 17, você pode ler e saber mais sobre essas 3 festas principais, 3 grandes festas, pela qual o homem deverá comparecer perante Deus e não pode comparecer de mãos vazias. Mas, originalmente, haviam 2 festas que mais tarde se fundiram num novo significado da festa da Páscoa. A festa da Páscoa, então, ela traz com ela o código espiritual de 2 celebrações em uma só, por causa do episódio da saída do Egito, em que Moisés vai liderar o povo. Até então havia esses 2 ritos e passa a haver um único, com um novo significado, uma reforma ou uma amplitude do entendimento espiritual. A primeira festa que havia ali era a festa do pão asmo, a festa das colheitas, é uma festa agrícola, é um grande churrascão de domingo, daqueles que você compra para ajudar o vizinho chato que tem um projeto na igreja dele. Era mais ou menos isso. Êxodo capítulo 12, versículo 25 e 27 vai jogar luz sobre esse assunto. Êxodo 13, 8 vai também te dar um pouco de luz sobre entendimento. Era sempre no início das colheitas que eles faziam essa festa, Matzot, né? Shan Ha-Matzot, é a festa do pão sem fermento, o pão asmos. Essa festa ela vai se fundir com o significado espiritual com a festa do Cordeiro Pascual, com a festa do sangue do Cordeiro derramado na noite em que o anjo do Senhor destrói os primogênitos do Egito. E vai se fundir os 2 significados e as 2 liturgias numa só liturgia, num só significado. É nessa época da festa dos pães asmos que se escondia o fermento,
E as crianças, então, eram orientadas a procurar o fermento no quintal, fora de casa. O fermento é símbolo bíblico de pecado. O fermento é símbolo bíblico de iniquidade. Então, hoje, nessa atual manifestação pós-moderna aí de um conceito comercial de Páscoa, substituiu-se o fermento pelo ovo de chocolate. E substituiu-se muitas coisas da sua essência, da sua gênese, daquilo que Deus instituiu originalmente. Mas essas duas festas, então, a festa com conteúdo mais pastoral, de remissão dos pecados, a festa do Cordeiro Pascual, se une com a festa do Pão Sem Fermento, e isso vai se estabelecer como um rito da atual celebração da Páscoa judaica. Êxodo 12:34, Êxodo 23:15 também vai falar sobre essa festa do Cordeiro Pascual. Ambos os encontros e as celebrações sempre eram feitos na primavera, no mês de Nissan, o mês de Abib. Mais tarde ele passa a se chamar mês de Nissan. Isso cai no nosso calendário ortodoxo, no nosso calendário ocidental, algo entre março e abril, final de março, início de abril. Existe em Êxodo, capítulo 5, versículo 1, uma frase que eu diria que é ali que começa a teologia da Páscoa. É quando Moisés, ele mata o soldado egípcio, querendo libertar o povo de Israel, e é levado como um rejeitado pela sua própria nação, pelos seus patriotas, pelos seus anciões. 40 anos no deserto, ele vai ter uma experiência vertical com Deus, ele vai receber alguns códigos espirituais de Yahvé, ao ver uma sarça que queima, mas não se consome. Deus fala com ele a partir dessa experiência, tira as sandálias dos seus pés e retorna para o Egito, 40 anos depois, aproximadamente 80 anos de vida, aonde ele vai agora dizer para Faraó, cheio da unção e da autoridade de Deus, vai olhar nos olhos de Faraó e vai dizer, deixe o povo ir adorar Yahvé no deserto. Eu creio que nesse dia, Êxodo capítulo 5, versículo 1, começa-se a teologia da Páscoa. A teologia da Páscoa, então, está ligada a ir adorar Yahvé no deserto. Sair de um sistema econômico, comercial, trabalhista e injusto, opressor, escravo do Egito, e ir adorar a Deus no deserto. Isto é, em Gênesis, o início da Páscoa. Ela vai culminar com o anjo destruidor do Senhor passando sobre o Egito e matando os primogênitos. Mas entre Êxodo capítulo 5 e Êxodo capítulo 12, quando de fato eles estão saindo triunfantes, celebrando e louvando a Yahvé, mais de 600 mil homens a pé pelo deserto, existem muitas coisas, existem muitos acontecimentos, e todos esses elementos fazem parte da teologia da Páscoa, da passagem. Então, em suma, eu poderia dizer que Páscoa é a libertação do Egito. Alegórica e simbolicamente, no Novo Testamento, tomamos essas sombras do Antigo Testamento e escrevemos significados e códigos espirituais para elas, dizendo que é a pessoa que entregou a sua vida a Jesus, deixou o mundo e agora passou a frequentar a igreja. Tudo bem. Mas a salvação e o livramento de Yahvé para Israel começa com este grito diante de Faraó, deixa o povo ir adorar no deserto. Vamos lá. Moisés, ele tipifica uma espécie de ministério apostólico. Arão tipifica uma espécie e um protótipo, ainda no Antigo Testamento, rústico, do atual ministério e ofício profético. Qual é o argumento de Moisés para Yahvé? Deixa Arão ir comigo, porque Arão é eloquente, ele fala bem, eu tenho língua pesada, fiquei 40 anos no deserto conversando silenciosamente. Moisés é o cara que tem a visão, que tem a revelação, que recebe o código, o sinal, a direção de Deus. Moisés vê no mundo espiritual os arquétipos, os desenhos que Deus quer trazer à terra, mas é Arão quem comunica, tanto com o povo quanto diante de Faraó. Então Moisés, ele tipifica o ministério apostólico de uma forma rústica no Antigo Testamento, um protótipo, e Arão tipifica o ofício, o ministério profético no Antigo Testamento, também um rascunho rústico. No Novo Testamento, na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, isso vai se tornar plenamente manifesto. Mas o que está acontecendo? Essa Páscoa, que teve origem no judaísmo e tomou um novo significado, um significado mais amplo, foi reescrito pelo cristianismo, nada a ver
em nada tem a ver com esse atual modelo comercial mercantilista de ovo, coelho, símbolo da fertilidade, da multiplicação pagã, babilônica, e chocolate. O cristianismo absorveu a Páscoa dos judeus, reescreveu um significado profético fundamentado na experiência de ressurreição de Cristo Jesus, mas o atual sistema mercantilista e comercial o deturpou. A Páscoa é a comemoração da noite, em que Israel deixa o Egito e começa a marchar pelo deserto em direção a Canaã. 600 mil homens. Era uma viagem de 14 dias. Este era o plano original. Por causa da obstinação, da teimosia, da dureza e da forma imatura como reagiram às adversidades do deserto. Levou 40 anos. Ao ponto de Deus dizer: não serei Deus dessa geração. Eu espero essa geração morrer e ser sepultada nas areias do deserto. Eu serei o Deus da geração seguinte. Sem problema nenhum. O tempo habita em Deus. Não é que Deus é atemporal, é que o tempo mora dentro de Deus. Então, daquela geração, apenas Josué e Caleb entram na terra porque eles apresentam uma psique, uma disposição mental e espiritual louvável, honrosa, totalmente diferente da psique de 600 mil homens com suas esposas e filhos que saíram do Egito. Agora, veja que quando o anjo do Senhor vai visitar o Egito, ele recebe a ordem de matar todos os primogênitos, tanto os animais, primogênitos da vaca, da ovelha, do gado, quanto dos seres humanos. E para que houvesse um escape, houvesse um livramento, houvesse um sangue que escondesse uma família deste anjo destruidor, então Deus estabelece um rito litúrgico, Deus revela um código, Deus estabelece uma celebração, Deus dá uma estratégia. A casa que tivesse a marca desse sangue pascual, o anjo iria ver e não iria entrar para destruir, passaria por cima. O anjo pularia aquela casa. Por isso o significado da palavra Páscoa é passar por cima, é pular. Olhar a marca do sangue do cordeiro pascual já tinha um código e um poder espiritual. Olhar o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é infinitamente maior e superior. Páscoa é deixar de ser escravo. Páscoa é sair do Egito. Páscoa é romper com o sistema econômico de trabalho injusto e opressivo e má ou injusta distribuição de renda. Nós temos uma ideia muito errada do que é ser escravo no Egito. Nós achamos que os judeus, quando escravos no Egito, eles eram semelhantes àqueles barcos negreiros que não podiam comer ou que tinham que ficar presos na senzala. Mas não era esse o modelo de escravidão egípcia para os judeus. Vamos lá. Talvez você não saiba, mas os egípcios tiveram uma janela de tempo muito grande, monoteístas. Mais tarde, os sacerdotes monoteístas do Egito são assassinados por sacerdotes politeístas, que estabelecem ritos de adoração a deuses estranhos, a ídolos, a demônios disfarçados de anjo de luz. Havia uma graça e um favor de Deus para com Israel em relação a José, mas aquela geração de José morre, a geração de Faraó simpática José morre, e ao longo dos ciclos geracionais, a memória do legado e da contribuição de Israel, dos hebreus, para a prosperidade do Egito, também morre. Agora eles passam a ser oprimidos pelo Faraó. Cargas de impostos, metas de trabalho. Eles têm liberdade de comprar e vender uma vaca, comprar e vender uma galinha. Eles têm liberdade de andar na sua casa e na casa dos outros hebreus. Mas eles não têm os mesmos benefícios que os egípcios tinham. Eles têm os mesmos deveres, as mesmas obrigações e uma carga de trabalho infinitamente superior, mas não têm acesso a um plano de saúde, um sistema público de INSS, de previdência social, ou de segurança social, ou de segurança pública, ou ensino acadêmico universitário. Eles não têm acesso aos mesmos benefícios que o egípcio tem, mas ele tem uma carga de trabalho maior. Isso se chama escravizar no Egito. Nada a ver com essa ideia de negros que são comprados e revendidos para colonizar a América. Era um modelo de escravidão onde os judeus se sentiam extremamente confortáveis em serem escravos no Egito, ao ponto de quando o calo começa a apertar na peregrinação do deserto, eles reclamam para Deus, eles reclamam para Moisés, dizendo: olha,
Canaã parece que é uma coisa boa, terra que mana leite e mel. Mas entre morrer no deserto sem água, no deserto nós não temos carne para comer, e voltar para o Egito, nós desejamos voltar para o Egito. Deus teve muito trabalho para convencer Israel de que tinha que sair do Egito. O Egito é uma zona de conforto que não permite que você morra de fome, mas também nunca permita que você experimente o melhor de Deus para a tua vida, o melhor de Deus para a tua família, para o teu ministério. O Egito é um sistema de crenças religioso que faz com que você se satisfaça com o bom. Porém, Deus nunca tem o bom para os seus filhos. Deus, ele é apenas portador do melhor. O bom é da religião, o bom é do sistema humano, das manipulações das massas. Mais tarde nós vamos ler Êxodo capítulo 6, onde Deus promete a Israel 4 bênçãos se eles entenderem que a importância de sair do Egito e ir para Canaã. Êxodo capítulo 12, efetivamente esse negócio se cumpre, essa coisa acontece. Mas até eles chegarem na noite da Páscoa, na madrugada da saída do Egito, aonde Deus ordena a eles no final do capítulo 12, peçam vasos de ouro, peçam vasos de prata, peçam tecidos preciosos. E os egípcios que estavam vindo do funeral do seu primogênito, não acho que era o momento ideal de você pedir aumento de salário para o seu patrão, mas é o momento que Deus está mandando o hebreu pedir para o egípcio vaso de prata, vaso de ouro e tecidos preciosos. E eles entregam, e eles dão, e eles soltam as finanças como uma forma de restituição por mais de 400 anos de trabalho opressor e injusta remuneração ou subsistência, sobrevivência no Egito. Agora, eles estão indo para o deserto, uma caminhada teoricamente de 14 dias. E o que você acha que é mais relevante para alguém que vai caminhar 14 dias do deserto do Saara, entre o Egito e Canaã? Água, comida, verdura, legumes, frutas ou ouro? Ouro não seria até um excesso de bagagem? Prata. Dá para mastigar prata? Alguém vai parar no McDonald's do deserto para fazer um lanche? Não havia nada disso. Nem eles estavam entendendo por que Deus queria que eles saíssem do Egito com ouro, com tecidos preciosos, com prata. Mas lá no deserto, Deus vai dar um outro código e vai chamá-los para uma oferta para a construção do tabernáculo, onde Deus vai passar a habitar no meio deles. Aí eles vão entender o propósito de obedecer e levar este metal, esse peso extra, ao longo da peregrinação. Bom, os 14 dias se tornaram 40 anos, por causa da obstinação e da teimosia, da dura cerviz de Israel. Mas a Páscoa da religião, ela sempre será diferente da Páscoa da espiritualidade. A religião utiliza os símbolos, as parábolas, as metáforas, e é instrumento de religar o homem com Deus. Nem sempre consegue. Às vezes a religião se torna um instrumento de opressão das massas. Às vezes o líder religioso se beneficia em detrimento da opressão das massas. E muitas vezes a religião encontra líderes maduros, saudáveis, que promovem uma real e justa distribuição da graça, da glória, dos bênçãos do coletivo. O fato é que, ora, a religião presta um serviço fabuloso, extraordinário na ação social, no evangelismo, no suprimento das necessidades dos menos favorecidos. Ora, a religião também pratica coisas hediondas e demoníacas, guerras e tantas outras manipulações de pessoas não tão iluminadas. O fato é que a espiritualidade vem na contramão da religião. A espiritualidade, ela transcende todas as coisas. A espiritualidade, ela também vai se utilizar de símbolos, de parábolas, de visões, de sonhos, de intuições, de sensibilidade, de percepção, de linguagem profética. A espiritualidade, ela também vai recorrer a esses limites, mas ela vai além do símbolo, ela vai além da liturgia. A religião se dá por satisfeita. A liturgia pelo rito litúrgico em si mesmo. A espiritualidade sabe que o rito litúrgico é um meio para uma experiência empírica, mística, para o êxtase. E a religião tem medo do êxtase. O religioso tem medo da experiência pessoal empírica e revelada, sobrenatural. O espiritualista ou o espiritual, não. Ele entende que a liturgia é importante, mas não tem vida em si mesmo. Ele quer, sim, uma revelação de Deus. Ele quer intimidade do Pai. Ele quer uma experiência íntima e pessoal com o Espírito Santo, com o anjo de Deus, ou com qualquer coisa semelhante. Então,
Este relacionamento empírico, místico com Deus, ele é muito importante para mim, para você, nos dias de hoje. E a Páscoa proporciona isso. Essa experiência empírica de revelação, de manifestação da glória do Senhor, não pode ser desprezada ou simplesmente ignorada por causa da tradição oral da religião da sua família. Esse místico experimentar de Deus não deve ser julgado, mas sim vivenciado ao longo do processo. Tanto a religião quanto a espiritualidade têm a ver com sentimentos, com emoções, com revelações pessoais. Logo, vai ficar impossível traduzir essas experiências íntimas, empíricas, místicas, sobrenaturais, divinas, através e ricas, através de uma lógica, de uma matemática, de uma aritmética, de um mundo cartesiano, de um pensamento estritamente racional, um culto à razão. É impossível você experimentar as faculdades do espírito, embora que Pitágoras tenha usado a matemática para abrir portais espirituais, dimensões do mundo quântico, através da matemática. Mas isso é conversa para um outro dia. Também não dá para você limitar a tua experiência, o teu conceito de inteligência única e exclusivamente a esta leitura de mundo cartesiana. Daniel Goleman, no seu clássico livro lá sobre inteligência emocional, ele propõe 9 tipos de inteligência. Se você só consegue acreditar e vivenciar aquilo que a inteligência matemática te proporciona, eu lamento te dizer, mas com todo carinho, você não é muito inteligente. Você está limitado na sua inteligência. A inteligência matemática é importante, mas não é a única. Há também essa percepção e essa sensibilidade mística do mundo espiritual, do quantum, de tudo que está ao nosso redor, a qual a fé cristã e a experiência da Páscoa podem nos proporcionar através da revelação do Cristo ressurreto. Enfim, a partir dessa plataforma de como nós vamos ler, interpretar Deus, ler, interpretar a espiritualidade ou a religião, aplicaremos isso em nossas relações uns com os outros, em nossas relações conosco mesmo, se autoaceitando, se amando ou se perdoando, eliminando muitos dos conflitos e das fobias da alma. Eu não acho admissível, em pleno século XXI, nessa revolução de espiritualidade, não falarmos de Deus em nossas escolas. Não podermos oficialmente ter sistematicamente uma matéria que promova, não uma relação macroecumênica, mas uma experiência empírica com Deus, um entendimento mais vivo, não necessariamente religioso, mas espiritual do transcendente. Porque esse jovem, esse adolescente, essa criança precisa ter uma relação com o divino, precisa ter muito mais do que uma informação didática para a sua profissão. Ele precisa ter valores morais sendo formados, moldados deles no ambiente acadêmico escolar, no ambiente familiar. As duas coisas juntos, escola e família trabalhando juntos, para que essa experiência e essa leitura que ele tem de Deus gere nele o temor, gere nele a respeito, gere nele aquilo que Jesus propôs, e que é o resumo de toda a lei do Antigo Testamento. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame a teu próximo como a ti mesmo. Não podemos esperar que a sociologia consiga construir uma sociedade que ama o próximo como a si mesmo, se proibirmos de falar nas escolas sobre a importância de amarmos a Deus acima de todas as coisas, independente do nome específico deste Deus, das mais diversas nomenclaturas que a religião encontra para ele. O fato é que a Páscoa, ela é um instrumento pedagógico para formar cidadãos, para formar crianças, para trazer a leitura e o entendimento espiritual de tudo aquilo que precisamos neste momento da humanidade. Logo, a religiosidade e a espiritualidade sempre vão optar por falar uma linguagem de sonho, uma linguagem de metáfora, uma linguagem de alegoria, porque é através dessa dinâmica e dessa linguagem que eu e você conseguimos abrir os portais da fé. É através desta linguagem metamórfica que nós experimentamos os portais da esperança e os portais do amor. Fé, esperança e amor. Nós entramos por esses portais através da visualização criativa, através das alegorias, através do sonho, da visão, da intuição, da sensibilidade, da percepção, através de uma imaginação criativa cheia de fé. Porque a fé é o firme fundamento de ver aquilo que não existe. Mas assim nós trazemos
do mundo invisível para o mundo visível. Ora, a física quântica chama isso de blink. Diz que a menor das partículas do mundo atômico para vir para o nosso mundo, para o nosso plano, para a nossa dimensão, são piscares, portais que se abrem e fecham aonde uma luz, uma glória se manifesta. Essa expressão mundo atômico que a física quântica chama nada mais é do que o mundo espiritual, trazendo da dimensão de Deus para a Terra ou trazendo da dimensão do inferno para a superfície. Mas é esse mundo atômico. Eu entendo que a filosofia é muito importante, mas ela não é suficiente em si mesma. Porque nessa linguagem profética de sonhos e visões, o filosófico, a filosofia, ela acaba caindo num campo e num mundo de especulações, num mundo de possibilidades, num mundo de probabilidades, num mundo em geral crítico e hipotético, de conjecturas. E isso acaba fazendo com que a pessoa se torne muito prolixa. Muito erudito, muito culto, muito bonito, impressiona os bobos, mas acaba se tornando uma linguagem inacessível para as massas. Então, a experiência de Deus pelo campo da filosofia nunca será bem sucedida, porque Deus ele se revela de uma forma simples ou simples, de uma forma complexa aos eruditos, mas Deus faz da sabedoria deste século uma vergonha e uma bobagem se comparada com a sabedoria do mundo espiritual. Esse é o desafio da Páscoa na pós-modernidade. A Páscoa cristã, em si mesmo, traz muito desse símbolo, dessa alegoria, dessa metafísica, sempre acompanhando com aquilo que era sombra na antiga aliança para uma real e viva experiência de Cristo ressurreto na nova aliança, no Novo Testamento. Ora, os filósofos, eles se suicidaram porque eles perderam a conexão com o portal da fé, com o portal da esperança, com o portal do amor. Outros filósofos não se suicidaram, mas conduziram outras pessoas que eles mentorearam ao suicídio, exatamente porque se limitaram à lógica, à razão, ao culto do intelecto, ao culto da razão em si mesma, a um mundo cartesiano com medo das experiências empíricas místicas de um homem holístico. Por isso, a ressurreição de Jesus é a maior experiência que o cristão pode ter. Não um Cristo didático, um Cristo histórico, um Cristo da tradição oral da sua família, do Didaquê. Um Cristo ressurreto, vivo, íntimo, pessoal, amigo. Esta é, em si, a manifestação da glória de Deus. A crise de todo profeta, em uma escola de profetas como a nossa, é que nós sempre estamos falando de uma realidade futura em detrimento de uma realidade presente. Quando você vai dar uma profecia de bênção, você está dizendo que na realidade presente está tudo ruim, economia, recessão, problema, o país, a taxa de juro, a índice de violência, estupro, roubo, rebeliões dos presídios, os noticiários vomitando coisas caóticas. E nós profetizamos, então, o futuro sendo trazido ao presente, uma nova realidade melhor do que a atual. Ou também o profeta faz o inverso, a realidade está boa, está todo mundo próspero, e o profeta dá um decreto de juízo, dizendo que a realidade futura vai piorar, porque quebrou-se algum princípio, desonrou-se ou esqueceu-se de Deus, ou quebrou-se alguma chave de relacionamento humano, de honra, desonra, nas operações comerciais, nos negócios, nas relações de opressão e de injustiça de um para com o outro. Então a realidade do profeta é sempre crítica, porque dificilmente o profeta é um historiador que relata os fatos que aconteceram. Ele se move na história, mas ou trazendo uma nova realidade de bênção ou uma estação e um decreto de juízo. O fato é que a Páscoa dos judeus é diferente da Páscoa dos cristãos, embora ambas as Páscoas sejam bíblicas. As duas são uma experiência bíblica válida. Uma frequência eletromagnética de glória substitui ou supera a outra frequência eletromagnética da glória. Alguns teólogos vão dizer que a nova aliança substitui a antiga. Eu não acredito nisso. Eu acredito que uma revelação e um código espiritual supera, mas não anula o outro código espiritual. A nova aliança supera, mas não anula a antiga aliança. Jesus disse que não veio para revogar, abolir, quebrar, anular a lei, mas veio nos proporcionar uma experiência com a graça de Deus, através da qual vai ficar fácil e leve cumprir e obedecer a lei.
Jesus não veio revogar ou anular, mas trazer uma revelação e uma experiência numa frequência eletromagnética superior à anterior. Sobre essa perspectiva, você tem que entender a diferença entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica, embora as duas sejam bíblicas. E o Deus que opera e ministra e recebe os dois ritos litúrgicos é o mesmo, é Yahvé. Em Êxodo capítulo 2, versículo 23, Deus ouviu o clamor e o sofrimento de Israel, o qual era oprimido pelo Egito. E a resposta de Yahvé a eles foi despertar a liderança de Moisés para libertar Israel do Egito. Êxodo capítulo 3 e o capítulo 4, Deus vai trabalhar agora com as lambições de feridas e as autocomiserações de Moisés, que não quer voltar para encarar aquele povo e aqueles anciões que o rejeitaram quando matou o soldado egípcio. Em Êxodo capítulo 11, versículo 4 a 6, nós vemos que Moisés chega diante de Faraó e diz aquela frase célebre, que eu já citei, Êxodo 5:1, deixa o povo ir para adorar no deserto. Depois de muitos sinais, prodígios, milagres, pragas, decretos de juízo, uma guerra de altar entre os sacerdotes de Faraó e o apóstolo, o profeta Moisés, com o seu irmão Arão. Guerra de altares para provar qual Deus é superior a qual Deus. O cajado de Moisés se transforma em serpente e come as serpentes dos cajados de Ranes e Rambres, os dois magos feiticeiros da ordem de sacerdotes egípcios ligados a Faraó. O fato é que depois de tudo isso, 10 deuses egípcios foram envergonhados, foram humilhados, por 10 demonstrações de juízo da parte do Deus vivo, do Deus de Israel. Numa dessas manifestações, o próprio Faraó diz, vai, adore a teu Deus e ainda ora por mim. Depois o coração de Faraó endurece e ele volta atrás da sua palavra como se fosse um cara bipolar, um cara esquizofrênico, que ora autorizava a ir para o deserto a adorar, ora voltava atrás e endurecia o seu coração por uma intervenção divina, pois Deus estava querendo construir uma parábola na história do Egito para todas as nações da terra. Já não era mais uma janela de oportunidade para Faraó se arrepender, era já um processo de juízo punitivo com senso de humor irônico, sádico da parte de Deus. Assim como Esaú buscou oportunidade de arrependimento e não encontrou, chorou com lágrimas, mas não conseguiu se arrepender. Assim como Israel vai perder o tempo da visitação do Messias, e esse portal de oportunidade, de transição espiritual se fecha. Assim como Judas vai procurar arrependimento, mas só vai encontrar culpa, remorso. Ou seja, arrependimento é uma chave, um código espiritual da espiritualidade. Remorso, culpa, vergonha, constrangimento, sentimento de inferioridade são elementos da religião. A religião precisa disso para oprimir as massas. Caim, também cabe a ti, sobre esse sentimento que está batendo aí no teu coração, Caim, dominar. Gênesis capítulo 4. Mas Caim não dominou e acabou enveredando por um caminho de iniquidade e tornou-se amargurado com o próprio Deus, desencadeando um processo de perder a janela de visitação divina, a janela de oportunidade para arrepender. Bom, Deus está escrevendo uma parábola através de Israel e do Egito, um Deus vivo, deuses pagãos. Esse Deus muito provavelmente já devia ter se revelado, se manifestado através do fator Melquisedeque à nação do Egito anteriormente. Quando você lê e estuda os decretos de juízo dos profetas em relação à nação do Egito, fica evidente que Deus já havia se revelado a eles em algum momento do passado. O Deus de Israel já havia sido o Deus do Egito nessa fase monoteísta, embora o nome que eles adorassem necessariamente não precisa ser o nome Yahvé. Mas havia uma manifestação e um fator Melquisedeque de Deus com todas as culturas e com todas as nações da terra. Paulo fala em Romanos que todo homem nasce com a lei de Deus gravada no seu coração, mas não havendo conhecimento da lei, também não há um conhecimento do pecado. Veja, para que o povo de Israel e todos os egípcios simpatizantes a Yahvé, egípcios que tivessem passado por um processo de proselitismo, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus tão missionário quanto o Deus do Novo Testamento. Israel não entendeu isso. Israel quis controlar Deus somente para ele. Deus habita por meio de nós e Deus caminha conosco, por isso nós vencemos as guerras. E eles perderam essa perspectiva de um Deus missionário, mesmo na antiga aliança, que havia estabelecido princípios de como eles tinham que tratar o estrangeiro que peregrina no meio deles, com hospitalidade, com provisão financeira, com assistência social.
visando ser um Deus que se revelasse e se tornasse conhecido através de Israel para todas as nações da terra. Israel fracassou nisso, por isso que a igreja vai receber no Novo Testamento esse comissionamento. Mas esse desejo missionário de Deus de alcançar todos os povos da terra já havia lá na relação do Antigo Testamento, na passagem do Egito, caminhando pelo deserto. Essa liturgia que Deus vai estabelecer e vai dizer para eles que se eles não querem sofrer a morte do primogênito, nem dos animais, nem dos seres humanos, naquela noite eles teriam que fazer um rito, fazer uma liturgia, cumprir um propósito, celebrar uma festa, celebrar uma janta especial, uma janta cuja liturgia era profética, cuja obediência desse processo trazia cura, trazia vida, trazia livramento de morte. Tinha que ser um cordeiro macho, 1 ano de idade. Então é um cordeiro, visualize uma ovelha bebezinha, sem defeito, sem manchas. No dia 10 do mês de Abib, mais tarde o mês de Abib vai se chamar o mês de Nissan, ele passava a conviver e a viver dentro da casa, com as crianças, com o pai, com a mãe, com o clã familiar. E ali ele viria a conviver e a brincar com os moradores da casa, dia 10, dia 11, dia 12, até o final da tarde do dia 14, por volta das 3 horas da tarde, que é o horário que Jesus vai ser sacrificado no Novo Testamento, era o horário que iniciava seu rito de sacrificar esta ovelhinha. Por que estabelecer esse rito? Para que estabelecer este simbolismo? O que é que Deus tem de processo pedagógico para as crianças e para os adultos através de 3, 4 dias de convivência da família com o animalzinho, que era dócil, que era meigo, que era carinhoso, que era bonitinho, e fazer com que depois da morte deste animal, o sangue dele fosse aspergido 2 vezes nos umbrais e nas vergas das portas, declarando que quando o anjo do Senhor, o anjo destruidor, o anjo da morte, o anjo do terror, conforme as traduções que você vai encontrar no espanhol, no inglês, na língua portuguesa, esse anjo estivesse passando sobre o Egito, visse aquela casa com aquela marca, opa, ali eu não vou entrar para matar o primogênito. Então ele pulava, ele passava por cima da casa e não visitava a casa com destruição, com terror. Por isso a palavra Páscoa, a palavra Pesach, é passar por cima. Eles deveriam estar comendo esse cordeiro vestidos, prontos para caminhar, prontos para ir para a academia fazer fitness. Eles tinham que comer rapidamente, comer vestidos, prontos para marchar pelo deserto 14 dias, até chegar em Canaã e segurando um cajado, um senso de urgência. Comer com o cajado na mão. O carneiro tinha que ser assado, não podia ser cru nem cozido. E deveriam comer ervas amargas e pão sem fermento. Fermento é símbolo de pecado. Veja que nesse momento, quando Deus está estabelecendo essa Páscoa do êxodo judaico, ele está pegando elementos de 2 antigas festas já da psique de Israel e dando agora um novo significado, um novo simbolismo, ou dando a eles uma frequência eletromagnética de glória e entendimento superior, aquele entendimento que eles já tinham até aquele momento do processo de revelação de Deus a Israel. Por que o cordeiro? Por que a ovelhinha? O que o cordeirinho fez? Mé! O cordeiro não tinha culpa nenhuma. Mas você tem que entender que a Páscoa precisa ser para mim, para você, para nossos filhos, assim como foi para Israel e assim como foi para os apóstolos, para a igreja primitiva, uma experiência de dor. A Páscoa não é entretenimento, a Páscoa não é um feriado prolongado, a Páscoa não é chocolate e ovos de Páscoa. Temos que continuar escondendo o fermento e procurando o fermento, porque esconder o doce do chocolate, ele minimiza na mente dessa criança a responsabilidade e as consequências pelo pecado. Por isso, nós temos uma sociedade que cada vez mais está alienada da sua responsabilidade e da sua participação de culpa pelas consequências do pecado. Porque cada vez mais nós nos educamos com o sabor do chocolate, com o açúcar do amendoim e cada vez mais distantes da experiência da dor que a Páscoa precisa nos proporcionar. Hoje, sexta-feira da paixão. Você sabe que esse negócio de comer peixe não tem nada de bíblico, né? Isso é um decreto papal com o objetivo de aumentar os lucros de uma das maiores companhias pesqueiras da Noruega, que era uma das maiores ofertantes e financiadoras do Império do Vaticano. Então, se você não comeu peixe, não se sinta culpado, porque, biblicamente falando, não tem
nada instituído por Deus. Há sim um simbolismo da religião, o que é diferente dos códigos que eu estou te propondo através de um caminho de espiritualidade. Mas se você também comeu o peixe e honrou a tradição dos seus pais, também não se sinta culpado. Só entenda que isso não é bíblico, nem espiritual. É apenas uma tradição oral da religião, dos homens. Por isso, essa Páscoa tem que se tornar uma experiência de dor, um sentimento de perda, um sofrimento. Sem Páscoa, sem agonia, não é Páscoa. Durante os dias 10 aos dias 14 do mês de Abib, mais tarde chamado mês de Nissan, eles ficavam brincando com essa ovelhinha até que a alma deles, a psique da família, se enlaçasse ao cordeiro. E é assim que acontece o processo de transição de iniquidade. Quando no deserto Deus vai estabelecer o rito do Cordeiro Pascual, o rito do bode emissário, 2 cordeiros, 2 bodes, um será oferecido a Azazel e vai se encontrar com Azazel no deserto, o outro vai ser sacrificado pelo sacerdote dentro da porta do acampamento da congregação de Israel. Esse que vai ao encontro de Azazel era imolado, era colocado a mão sobre a testa, era feita uma oração e todo o lixo espiritual, toda a iniquidade do psique coletivo da nação era agora imolada sobre ele. E ele era mandado ao encontro de Azazel no deserto, tipificando Jesus descendo ao inferno e indo ao encontro de Satanás, arrancar das mãos de Satanás a chave da morte, a chave do inferno. Mas vomitar, jogar, lançar aos pés de Satanás no inferno toda a iniquidade minha, sua, dos ciclos geracionais de toda a humanidade. Então, eles estão agora fazendo um sacrifício de um cordeiro pascual individual para resolver o problema da iniquidade daquela família ou de alguns vizinhos que se uniram com eles para comer o carneiro, porque eram famílias pequenas ou de pequeno poder aquisitivo para comprar um carneiro. Esse rito tem custo, não é barato não. Não é uma reza de autoajuda não, é botar a mão no bolso, é carteira, é dinheiro, é caro. Por isso que não precisava fazer esta oferta de sacrifício do Cordeiro Pascual sozinho, poderia se unir com outras famílias para coletivamente eles estarem ali, naquela casa, marcada pelo sangue do Cordeiro, comendo juntos, enquanto o anjo estava passando a espada na garganta do primogênito de Faraó. O egípcio prosélito que honrou e reconheceu Yahvé como Deus acima de todos os falsos deuses do Egito, depois de um processo pedagógico de dor, de constrangimento de 10 pragas, também estava comendo esse cordeiro pascual, porque havia sido inserido dentro da congregação de Israel mediante o proselitismo. Ele também foi protegido e salvo do anjo destruidor. E o egípcio que endureceu seu coração e rejeitou este fator Melquisedeque, essa graça, esse favor de Deus, foi morto com a perda do primogênito dos animais, das suas crias, dos seus gados, dos jumentos, das ovelhas, das vacas, inclusive do filho dos seres humanos. Enquanto o faraó está chorando, enquanto o Egito estão urrando de dor pela morte do primogênito, pensando no rito fúnebre deles, Israel está se preparando para ir ao deserto. Israel está obedecendo a ordem de Deus no final de Êxodo 12, está pedindo, nos deem vasos de prata, vasos de ouro, tecidos preciosos. Israel está pedindo dinheiro emprestado. Não é o momento mais estratégico para fazer isso, mas debaixo de uma ordem de comissionamento divino, toda a psique da nação do Egito é inclinada, favorável para deixar Israel sair daqui, deixar Israel ir embora, porque nós já os oprimimos, nós já os roubamos, nós já os saqueamos, nós já utilizamos a força braçal deles em detrimento de uma subsistência, uma sobrevivência por muitos anos. Israel começa a caminhar no deserto em direção a Canaã. De repente, Faraó vem atrás deles, pronto para matar, e vai morrer afogado nas águas do Mar Vermelho. Mas ao longo desse processo, eles entendem que no dia 15 do mês de Abib, eles começam a peregrinação no deserto. E na madrugada do dia 14, é a madrugada em que o anjo do Senhor passa sobre a nação, os livrando de todo o mal. Por que a Páscoa cristã ela é diferente? Se também envolve morte, porque nós temos a esperança da ressurreição.
Você tem que entender que Deus está construindo um processo pedagógico na mente das crianças hebreias, na mente do hebreu, e esse processo pedagógico nós não podemos perder da nova aliança. Pega o cordeirinho, leve para sua casa, brinque com ele, faça cafuné, durma com ele, cheire ele 3 dias, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, 3 horas da tarde. A Páscoa precisa desencadear na nossa alma, na nossa mente, um rito de dor, um rito de morte, um rito de perda, para que quando os filhos olhem para o pai e digam: mas papai, por que esse cordeiro inocente, por que essa ovelhinha inocente precisa morrer? Para que o pai explique: por causa do pecado, por causa da iniquidade. Porque nós temos uma herança adâmica pecaminosa que nos inclina a fazer o mal quando queremos fazer o bem. Paulo vivia essa crise de o bem que eu quero fazer não faço, quando eu fui ver, já fiz o mal que prometi nunca mais repeti-lo. Para que esse processo pedagógico de dor seja um fragmento na nossa memória e na memória das crianças, tanto hebreias quanto do Novo Testamento, da nossa sociedade moderna nos dias de hoje. Seja um fragmento de memória de que quando eu e você pecamos, causamos dor no coração de Deus. Essa dor que a criança sente, esse desconforto psicológico que o adulto sente de ter se envolvido emocionalmente com uma ovelha, 11, 12, 13 e 14, final de tarde, ter que cortar o pescoço, aspergir o sangue, tirar as vísceras, limpar, cozinhar e comer. Esse processo pedagógico de dor, da perda do bichinho de estimação que você estava se envolvendo emocionalmente com ele. Esse processo pedagógico é para nós nos lembrarmos que toda vez que nós pecamos, nós causamos dor no coração de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, mesmo depois de nascido de novo, com o seu nome escrito no livro da vida, selado com o Espírito Santo, mesmo que você tenha sido eleito, mesmo que você tenha sido predestinado, você quando peca hoje, causa no coração de Deus a mesma dor e o mesmo desconforto, ou um desconforto infinitamente superior no coração de Deus, entristecendo a comunhão com o Espírito Santo, do que aquela criança que estava agora agonizando a dor de ver o pai cortar a garganta da ovelhinha. Nada a ver com ovos de Páscoa e amendoim açucarado para as crianças procurar domingo de manhã. Veja que a sociedade moderna e o atual modelo mercantilista e comercial da Páscoa dos dias de hoje, ele trabalha exatamente desconstruindo aquilo que Deus quer construir na psique das crianças, que vai gerar um senso de responsabilidade, que vai trazer elas de um mundo de ilusão para uma realidade. E ninguém sai da dimensão de Peter Pan e entra na dimensão da realidade se não tiver experiências de desilusão. Por isso, a Páscoa é um processo e um rito litúrgico de morte. Precisamos sentir a dor da morte daquele animal. É um pequeno fragmento do que Deus sente quando nós pecamos. Páscoa judaica é um rito de morte, de perda. A esperança dos judeus estava na promessa futura de que um dia o Messias viria. O inocente absorvendo as iniquidades da família, da casa com a qual ele conviveu durante o dia 11, o dia 12, o dia 13 e parte do dia 14. O inocente sendo sacrificado, morto no lugar dos culpados. A ovelha limpinha, branquinha, morrendo no lugar dos pecadores culpados. Sejam pecadorzinhos crianças ou pecadorzões adultos, não importa. A libertação espiritual, o nosso processo de crescimento e de amadurecimento espiritual, a nossa chave de autoconhecimento precisa da dor, da angústia, do processo de perda, do processo de experimentar Deus apesar do sofrimento ou da desilusão. Temos que treinar os nossos filhos para administrar esses sentimentos de perda, de morte, de arrependimento, de frustração, de fracasso. A Páscoa cristã, na sexta-feira da paixão, ela também nos propõe o mesmo sentimento de dor, de perda, com um diferencial. Nós temos o domingo da ressurreição. Nós temos o domingo da ressurreição, e não adianta minimizar na sexta-feira esse processo pedagógico de dor pelo pecado. É um dia de falar baixo mesmo. É um dia de pouca euforia. É um dia de pouca celebração. Para que no domingo de manhã, no domingo da ressurreição, aí sim venhamos a fazer barulho, alaridos, vitória, grito, festa, trombetas.
Os judeus esperavam a esperança de um Messias que um dia viria. Bom, eu e você temos a convicção de que o Messias já veio, Cristo Jesus morreu em nosso lugar como o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Foi essas as palavras que João Batista selou a identidade e destino de Jesus, seu primo. Mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. E assim como o bode emissário vai ao encontro de Azazel no deserto, Jesus foi ao encontro de Satanás no inferno para encher ele de porrada, para arrancar das mãos de Satanás a chave da morte, a chave do inferno, para lançar aos pés dele um saco cheio de iniquidade, cheio de pecado. Se aquela ovelhinha absorvia a iniquidade de uma família ou de algumas famílias que se uniram para comê-la, se aquele bode emissário recolhia e simbolizava a iniquidade de todos os moradores do acampamento de Israel no deserto e levava ao encontro de Azazel, o sangue de Jesus, o Cordeiro Pascual, o justo que morreu pelos injustos, o sem pecado que tomou o meu e o seu lugar, cheios de pecados, ele imolou e solucionou de uma vez por todas, não apenas um sangue que cobre o pecado, para que quando o anjo destruidor passa não veja, mas um sangue que não apenas cobre, mas remove de uma vez por todas a iniquidade, o pecado, a vergonha, o constrangimento que a religião nos tortura, mas que a espiritualidade e a fé em Cristo Jesus nos proporciona. A Páscoa cristã tem esses dois elementos de diferença. O cordeiro judeu é mastigado e não vai ressuscitar. O cordeiro pascual, Cristo Jesus, morre, mas ressuscita na manhã do domingo. O Messias não virá, ele já veio. É uma convicção que está dentro do nosso espírito. Mas existe um terceiro elemento que a fé cristã nos proporciona. Nos tornarmos simplesmente como Jesus. Nos tornarmos um pequeno Cristo. Kyrios, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nos tornarmos membros de uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a ele. Ele vem em forma de unigênito do Pai, mas ele ressuscita dos mortos e sobe aos céus na qualidade de primogênito, o primeiro de muitos irmãos, o primeiro de muitos filhos semelhantes a Jesus. E pela fé nele, nós temos a oportunidade de ser feitos filhos de Deus. Física quântica pode falar e explicar sobre isso, mas eu não quero falar da física quântica. Eu quero falar sobre uma frequência eletromagnética de glória, um entendimento e uma luz que nos impede, às vezes, de receber o novo de Deus. Sabe, em Êxodo, capítulo 6, Deus está prometendo para Israel muitas bênçãos, muitos benefícios, está dizendo para Moisés comunicar ao povo que existe muita coisa interessante em sair do Egito e ir para Canaã. Versículo 1 do capítulo 6 de Êxodo, Deus diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Porque por mão poderosa os deixará ir, sim, mas terá que ser por mão poderosa. Ele os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, eu que apareci e me revelei, me manifestei a Abraão, Isaque e Jacó. Eu me manifestei a eles como El Shaddai, diga, Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso é o Shaddai. Porém, para eles, Abraão, Isaque e Jacó, eu não me revelei pelo meu nome. Eu não me revelei. Eu não fui perfeitamente conhecido por eles pelo meu nome. Ou seja, Iavé, quem é o Senhor? Qual é o teu nome? Quando o faraó perguntar o teu nome, diga ao faraó que o grande eu sou. O tetagrama, as 4 letras sagradas do nome de Deus. Abraão, Isaque e Jacó não experimentaram isso. Noé não faz ideia do que é esse código e essa frequência eletromagnética da revelação da identidade de Deus. Moisés experimentou isso. E também estabeleci o meu pacto, a minha aliança, o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, terra que eles peregrinaram, na qual foram peregrinos. Os atos proféticos e os altares que eles levantaram antes de Israel ir para o Egito. Também tenho ouvido o clamor, o gemido, a agonia, a oração dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu pacto, da minha aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios. Primeira promessa, eu vos tirarei da carga do Egito, quebrarei o jugo da escravidão. É isso que vai acontecer esse final de semana com a sua família. Seja numa dimensão de cura de enfermidade, seja numa dimensão de aplicação alegórica à contabilidade financeira, à sua empresa, ao seu emprego, seja numa aplicação alegórica
de restauração do matrimônio, do divórcio, do casamento, seja na libertação de um filho que está escravo das drogas. Cada um vai pegar essas verdades e aplicar no Novo Testamento, alegórica, metaforicamente, simbolicamente, aonde o seu calo aperta. Mas o que Deus está prometendo fazer são 4 coisas. Tem 4 vezes a expressão vos aqui. O primeiro eu já li. Portanto, diga, eu sou o Senhor, que vos tirarei debaixo da carga dos egípcios. Segundo vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com o braço estendido e manifestarei grandes juízos. É o terceiro vos, juízo sobre os inimigos, braço estendido de Deus. E o quarto vos é o versículo 7. E vos tomarei por meu povo, ou seja, vou ser posse de Deus, eu vou ser comprado por Deus. Deus vai se apropriar desse povo. Jesus nos comprou com o seu sangue e nos dá plena filiação através do sacrifício do Cordeiro Pascual, Jesus ressurreto. Podemos clamar, Abba, Pai, Paizinho, Pai querido. A quarta experiência que ele promete, então, é essa: e vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei de debaixo da carga dos egípcios, e vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. No versículo 7 diz que deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não creram, não ouviram, não honraram essa palavra, desprezaram essa profecia que Moisés estava comunicando da parte de Deus, por causa da ansiedade do espírito e da dura servidão, da teimosia do coração deles. Uma mente ansiosa, uma alma ansiosa bloqueia o sobrenatural de Deus, impede as intervenções, os milagres, as promessas, as profecias, fecha o seu coração ou sua casa para receber a graça e o favor de Deus. Um coração obstinado, predisposto, preso a sofismas e a tradições religiosas das famílias, dos homens, sem vida, também impede Deus de se revelar de uma nova forma que você ainda não tem experimentado. El Shaddai é a expressão mais próxima do feminino que Deus se apresenta. A tradução literal da expressão El Shaddai é o Deus de seios grandes. O Deus de peitos fartos para te alimentar com leite. Essa é a tradução literal, seria um aspecto feminino de Deus, um Deus de seios fartos para te aconchegar, para te proteger, para te suprir. E os teólogos traduzem essa ideia de El Shaddai por Deus Todo-Poderoso, a ideia de um Deus que supre todas as necessidades. E Deus está dizendo para Moisés, Abraão, Isaque e Jacó não conheceram esse código, mas eles conheceram apenas esse código, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas você, Moisés, além de ter a revelação de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, você também vai experimentar um novo código, o meu nome, o nome do Senhor. As 4 letras e o poder do nome de Yahvé. O nome do Senhor sobre todo o nome. Daqui a pouco ele vai ter um novo código e um novo momento desses na história de Israel, onde eles vão experimentar Deus habitando entre eles num tabernáculo no deserto, porque eles vão pegar aquele ouro, aquela prata e aqueles tecidos que no Êxodo 12, na saída do Egito, eles receberam dos egípcios e vão construir um tabernáculo para Deus habitar e se mover, caminhar com eles entre as nações da terra, no meio do deserto, até chegar em Canaã. Quando Salomão vai inaugurar o templo do Senhor, ele vai inaugurar o templo do Senhor e colocar o nome do Senhor no templo. É esse código que Moisés recebeu, que Abraão, Isaque e Jacó não conheceram, mas eles, a partir desse instante, estão experimentando. O que isso tem a ver com a Páscoa? Isso tem a ver com uma nova frequência eletromagnética de revelação de um Cristo ressurreto. Talvez você já conheça o Jesus histórico, o Jesus da religião, o Jesus dos teus pais e das denominações, das instituições religiosas, mas talvez você nunca tenha conhecido Jesus, filho de Davi, o que ressuscita mortos, que cura surdos, que levanta paralíticos, que opera milagres, que cura enfermos. Esse processo pedagógico da Páscoa hebraica para a Páscoa cristã é fundamental para a nossa maturidade. Sabe, de tempo em tempo, os anjos ficam eufóricos no céu. Nesse texto de Êxodo, capítulo 6, quando Deus está dizendo para Moisés, para Abraão, Isaque e Jacó, eu conheceram e me experimentaram como El Shaddai, mas para vocês eu estou revelando uma nova onda de glória, uma nova onda de unção,
uma nova frequência eletromagnética de poder espiritual, de intimidade e comunhão comigo. Para vocês, Moisés, eu estou me revelando, além de ser El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos seios fartos, estou me revelando a vocês, Moisés, também pelo meu nome. Sempre que vem da glória de Deus uma onda de unção, um pulso psíquico que revela o poder, a glória, uma frequência eletromagnética de unção e revelação da identidade de Deus mais profunda, os anjos ficam eufóricos nos céus. Sabe, os anjos eles começam a gritar, roda, 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 eles começam a gritar rápido. E as 4 rodas de fogo que Ezequiel viu no capítulo 1, na base dos serafins, na base dos 4 seres viventes, sobre eles há um firmamento de cristal. Sobre esse firmamento de cristal existe um Deus entronizado. Essas 4 rodas de fogo começam a girar aceleradamente. Então todo o céu para, todo o universo adora, todos os anjos espirituais, seres, serafins, querubins, arcanjos, espíritos ministradores, toda nuvem de testemunha, eles começam a adorar a Deus, eles começam a celebrar a Deus, eles ficam eufóricos até que do trono de Deus saia para a terra uma nova onda de glória, um novo pulso psíquico, cheio da glória e do poder do trono de Deus, mudando estruturas e estações da mentalidade, da leitura de mundo humana. Foi numa dessas ondas de glória que Deus se revelou a Israel como Yavé. Foi numa dessas ondas de glória que Deus veio e habitou num tabernáculo no meio do deserto. Foi numa dessas ondas de glória que Deus veio e habitou no tabernáculo na inauguração do Templo de Salomão. Foi numa dessas ondas de glória que Deus disse que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira. Mas foi numa dessas ondas de pulso psíquico cheios da glória de Deus que a abolição da escravatura passou a fazer parte do pensamento coletivo da humanidade. E aqueles que aceitavam ou toleravam a escravatura passaram a ficar indignados, ou seja, passaram a sentir pelo pecado o mesmo nojo que Deus sente. De repente, num desses pulsos coletivos da glória de Deus, que sai do trono de Deus, Deus muda algo na psique da humanidade. Todos achavam que a terra era comum a todos. Meia dúzia de pessoas fortes fizeram uma seca e disseram, essa terra é da minha família. E criaram um título de nobreza. Séculos depois, Deus vem e diz, sabe uma coisa, vamos lutar contra esses caras para que a desigualdade e a diferença social acabe, para que a justiça social se estabeleça, para que haja uma justa distribuição de renda. Então, todos passam a ter direito à posse da terra, e não apenas uma meia dúzia de famílias que os oprimiam. Isso acontece de tempo em tempo, ao longo do ciclo dos avivamentos, ao longo dos ciclos das mudanças sociais, ao longo dos ciclos das principais intervenções de Deus na história e na psique da humanidade, fazendo com que coisas erradas se corrijam. Por exemplo, uma dessas coisas acontece na transição do entendimento de Deus fundamentado no Antigo Testamento, de uma leitura de mundo judaica, com óculos judeus, para uma leitura de mundo cristã, com óculos de Cristo Jesus, Messias, Yeshua HaMashiach, o Jesus manifesto. A frequência eletromagnética de glória que Deus revela no Novo Testamento é diferente da frequência eletromagnética do Antigo Testamento. Um não anula e não cancela o outro, mas um é superior em códigos espirituais e em frequência eletromagnética de glória do que o anterior, inevitavelmente. De repente, as pessoas se relacionam com Deus como aquele que é El Shaddai, aquele que é Jeová Jireh, aquele que é Yavé Rafá, aquele que é Tzidkenu Yavé, aquele que é o Senhor que me santifica, Yavé Makadesh. E sempre encontrando um nome, um atributo divino para se relacionar com Deus a partir desse atributo. Chega um cara que diz, olha, sabe uma coisa? Ele não é nada disso. Ele é tudo isso e um código a mais que nenhum de vocês percebeu. Ele é meu Pai. Ele é o nosso Pai que está nos céus. Pronto. É um novo código, que assim como Moisés recebeu essa frequência de luz em detrimento da luz que Deus se revelou e se comunicou com Abraão, Isaque e Jacó, a igreja cristã tem códigos de luz que a igreja judaica não tem. Por isso, nesses últimos tempos, o judeu messiânico, o judeu convertido a Jesus Cristo, que o recebe como Senhor e Salvador, não abandona seus costumes culturais, sua alimentação, a sua circuncisão, mas crê em Jesus e o recebe pela fé como Cristo Jesus. Nos últimos 50 anos, explodiu em todo o mundo as sinagogas messiânicas. O movimento de judeus recebendo Jesus como Senhor e Salvador tem se expandido assustadoramente. Por mais que judeus conservadores ortodoxos vão querer defender o osso, dizendo que isso não é válido, que isso não é assim, é o que Deus está fazendo. E remar contra a correnteza ou dar murro em ponta de faca só vai desgastar
e atrasar o plano de transição da mentalidade de um ciclo geracional, de uma dispensação para uma nova dispensação, de uma era para uma nova era, de uma estação para uma nova estação, de uma frequência eletromagnética da glória de Deus para uma nova frequência eletromagnética da glória de Deus. Foi assim, um desses pulsos psíquicos que as rodas ficaram agitadas na base do trono de Deus, os anjos começaram a adorar, celebrar, e de repente do trono de Deus saiu uma glória, saiu um fogo, saiu uma bola de um fogo com cor de âmbar, e veio à Terra, e entrou na Alemanha, e entrou na Europa, e despertou o espírito de Martinho Lutero. E, de repente, a Reforma Protestante disse: todos os seres humanos do planeta Terra precisam saber ler e escrever. Temos que alfabetizar a humanidade para que eles possam ler a Bíblia na sua língua, no seu idioma, na sua própria terra, na sua própria nação. Nem todos os seres humanos estão alfabetizados, mas a humanidade tomou isso como um legado comum à grande maioria dos seres humanos do planeta. Nem todos deixaram de ser escravos. Ainda existem alguns lugares isolados da África, do Oriente Médio, onde existem pessoas vivendo em regime de escravidão ainda hoje. Mas o fato é que a humanidade já não tolera e não aceita isso como algo normal, e sim como algo horrendo. Assim como do trono de Deus saem essas ondas de glória para o movimento de reforma, para a transição do judaísmo para o cristianismo, para o judaísmo primitivo, para o judaísmo gentílico de Antioquia. Ali também houve um pulso de glória desse, naquela transição do cristianismo dos judeus messiânicos de Jerusalém para os cristãos gentios de Antioquia. Também houve uma roda de fogo com anjos eufóricos e uma glória de Deus vindo dos céus, dando a Pedro, dando a Paulo um novo entendimento, um novo discernimento. Assim acontece e continuará acontecendo ao longo da história. Deus continua a se revelar e Deus continua a transicionar a mentalidade da liderança. E resistir a isso é pedir para morrer no deserto. É pedir para morrer sepultado na areia do deserto. Querer se pegar aos dogmas, a tradução, a liturgia e a doutrina da tua instituição, que deu certo 500 anos atrás, mas atualmente a Europa está fracassando em ser islamizada e influenciada pelo esoterismo da nova era, é uma teimosia arrogante, um sufisma, é uma influência grega que te impede de experimentar o poder e a glória de Deus. Porque no Pentecostes nada mais foi do que uma dessas ondas de pulso de glória que veio sobre o pensamento da cristandade, transicionando e trazendo ferramentas de cura, de libertação, cheios do poder de Deus e cheios de comunhão com o Espírito Santo. Muito mais do que ser selado com o Espírito Santo, cortazo, ser pleroma, cheios ao ponto de transbordar com o poder de Deus. O pentecostalismo também trouxe, então, uma nova frequência eletromagnética da glória de Deus, se comparado com a frequência eletromagnética do protestantismo. É superior, por mais que você se sinta desconfortável em concordar. É uma frequência eletromagnética superior. E assim Deus também está fazendo essa atual reforma do pensamento apostólico profético. Inevitavelmente, a Páscoa cristã possui alguns códigos e alguns segredos espirituais que a Páscoa judaica ortodoxa rejeitou, perdeu, mas que os judeus messiânicos estão redescobrindo nos dias de hoje. Você talvez não faça ideia do que está acontecendo, mas eu preciso te dar essa informação. Essa semana, Israel voltou a sacrificar nacionalmente. Voltaram a sacrificar cordeiro não mais como um jantar para a sua família de judeus, porque isso, durante todos os 2000 anos de cristianismo, eles continuaram fazendo. O cordeiro pascual como uma celebração para a família. O que aconteceu é que a última vez que eles sacrificaram um cordeiro, derramaram sangue nacionalmente, pelo pecado e pela iniquidade da psique de Israel, foi no ano 70 da era cristã, quando Nero estava atacando fogo em Jerusalém, botando a culpa nos cristãos. Do ano 70 da era cristã até esta semana, alguns dias atrás, eles nunca mais tornaram a derramar sangue. Quinta-feira, semana passada, fizeram sacrifício de sangue de ensaio, de treinamento ritualístico, e hoje, ontem e amanhã, esses próximos dias, estão sacrificando sangue de cordeiro em Israel para a nação como um todo, e não apenas para uma família, como é o rito da Páscoa judaica. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com a manifestação do falso Messias. Porque Jesus disse que eles rejeitaram o genuíno e o verdadeiro Messias. Então
Para que Jesus volte, primeiro eles terão que receber o falso Messias. E depois Jesus se manifestará como o verdadeiro Messias para derrubar o falso Messias. O calendário está correndo. O momento é urgente. E as pessoas não podem ficar brincando com essas coisas, pois são muito sérias. Eu quero fechar essa palavra trazendo para você um entendimento de que o código eletromagnético que Deus se revelou a Jesus, assim como se revelou a Moisés, superior em detrimento à experiência de Abraão, Isaac e Jacó, para Jesus é uma revelação de Yahvé superior do que a experiência de Moisés. E para Jesus, o Pai se revelou e trouxe à humanidade a experiência de Deus como um íntimo e poderoso Pai. João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que receberem a Jesus como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de se transformar, de serem feitos filhos de Deus, não um filho de filiação universal, como um pai criador, filhos de adoção, de termos a mesma estrutura espiritual que Cristo Jesus tinha, de termos o mesmo Espírito que ungiu a Jesus Cristo, pois o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus na manhã do domingo está aqui para ressuscitar teus sonhos, tua casa, tua família, tua saúde, tua finança, curar as enfermidades, libertar os jovens das drogas, da prostituição, da magia, do ocultismo, da feitiçaria. Mas isso não acontece porque Deus é bom, isso acontece porque você usa a sua fé e se apropria deste atributo, deste código espiritual que ele dá liberalmente a todo aquele que se aproximar e pedir. Com 30 anos de idade, Jesus se manifesta publicamente. Jesus começa a revolucionar a sua geração e a humanidade. O ano antes Cristo, o ano depois de Cristo. Jesus agora começa a trazer algumas convicções teológicas que já com 12 anos de idade geravam certo desconforto nos mestres, nos doutores, nos especialistas da lei. A lei dizia, dente por dente, olho por olho, e Jesus dizia, ora, se te bateu no lado direito, dê também a face do lado esquerdo. Se te roubou a capa, dele também a túnica. Se te fez caminhar 1 milha, caminhe com ele a 2ª milha. A lei dizia, se uma mulher foi apanhada em adultério, apedreja ela até a morte. Mas Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus não está anulando ou cancelando a lei. Jesus está trazendo uma frequência eletromagnética e um código espiritual numa frequência de intimidade, de comunhão com o Pai das luzes, infinitamente superior àquele entendimento ortodoxo do Antigo Testamento. Jesus não está substituindo, Jesus está superando. E para entender a linguagem de Jesus, tem que ter a maturidade de Jesus, tem que ter o mesmo Espírito de Jesus, tem que falar e amar e sentir por Deus e pelo próximo os mesmos sentimentos que Jesus sente. Senão você vai tentar matar, rejeitar ou perseguir a Jesus e os seus irmãos, os seus discípulos. Ele passa agora a conviver 3 anos e meio numa manifestação pública. Ele inaugura a escola de profetas, a escola rabínica, a escola segundo o Rabone, Jesus. Ele agora tem alunos, esses alunos pagam mensalidade. Esses alunos agora se relacionam com ele. Em Lucas capítulo 6, ele chama 12 apóstolos para serem íntimos dele e caminharem com ele. Em Lucas capítulo 10, ele comissiona 70, algumas traduções dizem 72 discípulos para irem de 2 em 2 operar milagre, curar enfermos, expulsar demônios. Ele vê Satanás caindo dos céus como um relâmpago. Eles voltam maravilhados, porque no nome de Jesus, todos aqueles demônios estavam se sujeitando e obedecendo a eles. De repente ele tem uma reunião e uma concentração pública de alta popularidade. 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças que comem do pão e do peixe que ele multiplica. Primeira multiplicação em João capítulo 6. De repente ele tem uma segunda reunião dessa, descrita em Marcos capítulo 8, 4.000 pessoas, a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. E assim Jesus vai tomando uma dimensão de notoriedade, de popularidade, e aquela geração e aquela Palestina vai ligando e se enlaçando emocionalmente com Jesus. Ou eles o odeiam, ou eles o amam. Ou eles se identificam, ou eles o rejeitam. De repente, Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 15 que na ascensão corpórea de Cristo ressurreto, não com o corpo transfigurado do alto da montanha, que Pedro, Tiago e João presenciaram, mas com o corpo ressurreto, depois da morte e ressurreição, mais de 500 pessoas testemunharam e viram a manifestação corpórea de Jesus no seu corpo ressurreto. Com cada um deles, Jesus estabelece uma conexão emocional diferente.
Com cada um deles, Jesus estabelece uma ligação de alma, semelhante àquela ligação de alma que a criancinha e a família estabelecia com a ovelhinha de 1 ano de vida, com o cordeiro pascual, sem defeito, sem mancha. Da mesma forma como eles se envolveram emocionalmente com a ovelhinha no dia 10, 11, 12 até as 3 horas da tarde do dia 14 do mês de Abib. Agora, no Novo Testamento, 3 anos e meio, e eles estão se enlaçando, estão se relacionando, eles estão se conectando, eles estão se tornando um só, um amigo. Estão se tornando irmãos, estão construindo uma atmosfera, uma cultura, uma disposição mental de família espiritual, porque Jesus quase foi apedrejado quando disse que era o cumprimento da profecia de Isaías. E Jesus foi acusado, o motivo da crucificação dele, porque ele se considerou e se chamou de filho de Deus, porque ele diz ser filho de Deus, porque se apresenta como filho de Deus. Esse foi o motivo da acusação na doutrina judaica, que o matou. Mas Jesus tinha um código superior ao de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus tinha um código superior ao de Moisés. Jesus tinha um código que não podia ser levado para o silêncio ou para os bastidores políticos. Jesus estava disposto a morrer, porque para essa hora que ele veio. Jesus havia comido na casa de Pedro muitas vezes. Ele gostava de filar a boia. Ele curou a sogra de Pedro, que estava ardendo em febre. Jesus foi com eles pescar. Jesus ajudou eles a pescar quando a recessão econômica ou o problema dos peixes não vinham para a rede. Jesus usou da fé para trazer à existência uma moeda de ouro na boca de um peixe para pagar um imposto que Jesus estava atrasado. Não sei se ele estava no Serasa ou no SPC, creio que não. Mas era a primeira instância de cobrança de constrangimento, pois vocês e o seu mestre não pagam os tributos, não pagam os impostos, resolve o problema do imposto de Jesus e o imposto de Pedro, que também estava atrasado, porque eles viviam de viúvas ricas, mulheres ricas e de viúvas, esposas de políticos, de senadores, de comerciantes, de empresários que financiavam eles através de ofertas. Se viver de oferta é ruim, imagina viver de oferta de viúvas e de mulheres ricas. Este era o constrangimento que eles haviam rasgado numa renúncia de direitos, no orgulho. Podia ter uma casa para morar, é lícito a todo aquele que trabalha, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. As raposas têm os seus covis, mas Jesus não tinha uma casa própria. E não é pecado ter uma casa própria, ele deixa bem claro isso. Jesus jantou na casa do fariseu, foi uma janta tensa, mas uma prostituta entrou, interrompeu, e Jesus disse para o publicano: você não me saudou com ósculo, não me ungiu com óleo e não me deu água para lavar os pés. Mas esta mulher, desde que entrou, está me ungindo com nardo, não para de lavar os meus pés com as lágrimas e chora copiosamente, com o seu cabelo está enxugando o meu pé e ela está me beijando os pés. Na saudação dos rabinos, beijava-se o rosto. E este tipo de honra Jesus não recebeu quando entrou na casa daquele publicano. Jesus estabeleceu conexões emocionais e espirituais com muitas pessoas. Ele brigou com os mercenários no templo, ele pegou o chicote, ele xingou a mãe deles, eles virou a mesa, ele irou, mas não pecou. Jesus discutiu e divergiu na argumentação teológica com saduceus, publicanos e com fariseus. Jesus sabia que eles estavam conspirando a sua morte. Jesus chamou eles de filhos de Satanás. Jesus marcou profundamente cada pessoa, em cada episódio, em cada passagem, em cada manifestação. Até que de repente Jesus disse: vamos fazer a janta do Cordeiro Pascual. Jesus está se preparando para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus reúne os 12 apóstolos mais íntimos dele. E nesta Páscoa seria a última Páscoa dentro daquele entendimento de Páscoa. Seria a primeira Páscoa de um novo código, de uma nova dimensão, de uma nova frequência eletromagnética da glória. A partir desta janta, a janta da Páscoa nunca mais seria a mesma. Aquilo que era uma noite de saída do Egito, agora seria uma oportunidade de libertação para toda a humanidade. Moisés tipifica um libertador nacional para a psique de Israel, mas Jesus é o libertador de toda a humanidade, de toda a raça humana. Moisés providenciou um meio para o sangue do Cordeiro cobrir o sangue e o pecado de Israel.
Jesus providenciou um sangue que não cobre, mas remove todo o pecado do planeta Terra, de todo aquele homem, tribo, língua, povos, nações, culturas que se renderam ao senhorio de Jesus como Senhor e Salvador. Agora uma revelação superior estava sendo descortinada naquela janta. Parecia ser uma janta. Ele disse, olha, vão em Jerusalém, vocês vão encontrar um homem, esse homem vai vir com um cântaro. Provavelmente esse homem que vem com um cântaro, ele é um zelote, porque os zelotes eram homens que faziam trabalho de cozinha e ajudavam as mulheres a lavar a louça sem preconceito. E esse homem que vem trazendo um cântaro, ele vai nos levar e vai providenciar um lugar em que está tudo pronto para a ceia. Ou seja, o Espírito de Deus já havia se revelado por um fator Melquisedeque com este homem. E quando os discípulos se conectam com ele, não explique nada, apenas diga, o mestre precisa do ambiente. Esse ambiente preparado é o cenáculo. Esse cenáculo provavelmente é a sala da casa de João Marcos, cuja mãe fica viúva. E esse cara e esse ambiente provavelmente vai ser o de Atos, capítulo 2, onde vai acontecer o Pentecostes. É onde Jesus está comendo a ceia pascual, o jantar do Cordeiro Pascual, ervas amargas, pão sem fermento, vinho, frutas cítricas e o cordeiro assado. Agora, em determinado momento dessa liturgia, Jesus começa a se despedir e começa a dizer, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou na frente, mas eu vou preparar lugar. Algum tempo antes, Jesus havia falado sobre a sua morte na cruz, e Pedro disse, não, Jesus, esquece essa bobagem, você não vai morrer crucificado. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Mas Jesus já vinha dado vários códigos, vários sinais, que agora começam a fazer sentido para os apóstolos. Começa a fazer conexões neurais para eles entenderem a relevância do que é o Cordeiro Pascual ressurreto de Cristo Jesus. Ele agora começa a dizer que eu não vou mais chamar vocês de empregados, de servos, de alunos, não vou mais chamar vocês de discípulos, mas de hoje em diante eu vos chamarei de amigos. Porque nós temos um nível de ligação de alma, assim como aquela ovelhinha ligou a alma com as criancinhas e os membros da casa, ele estabeleceu essa conexão emocional com cada um deles. Eu vou orar ao Pai, eu vou rogar a Ele para que Ele vos envie o Paracletos, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da Verdade. Relaxa. O Espírito Santo, o Paracletos, o Consolador, vos fará lembrar todas as coisas que vos tem ensinado. Mais tarde eles escrevem as epístolas do Novo Testamento dizendo que a unção do Santo nos ensina e nos revela todas as coisas. Jesus diz para eles, tem muito mais códigos espirituais para mim impartir e comunicar para vocês, mas vocês não têm estrutura para entender e receber isso agora. Por hora, o que eu posso comunicar para vocês do amor de Deus, do atributo de Deus, da essência de Deus, foi comunicado. Aí ele vai para a oração sacerdotal de João 17 e diz, Pai, os que me deste, ninguém se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia de Isaías. Ele está comendo com Judas e está dizendo, Judas, eu vou te dizer uma coisa, eu sei que você me vendeu por 30 moedas de prata, mas eu te amo e eu te perdoo. Vai, faz o que tem que fazer, senão a profecia de Isaías não se cumpre. Ele olha nos olhos de Pedro e diz, Pedro, vou te dizer uma coisa, Pedroca, Pedrão, você vai me negar essa madrugada antes que o galo cante 3 vezes, mas eu estarei convosco. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu vou me fazer presente em espírito. Não, de modo algum, eu vou te negar, eu quero morrer, eu corto a orelha do soldado mau. Não, Pedro, se eu orasse ao Pai, ele mandaria, lá no Getsemane, né? Quadras de soldados angelicais, mas eu vim para esta hora. Eu vim para morrer, porque se eu não morrer, não acontece o fenômeno da ressurreição. Então ele começa a preparar os apóstolos para a morte. Ele começa a liturgia de dor. Ele começa a liturgia de uma criança que está vendo o pai pegar a ovelhinha, que conviveu, que brincou, que fez cafuné nos últimos 3, 4 dias e agora degolar o pescoço. Esse mesmo sentimento da antiga Páscoa judaica se reproduz em uma dose assustadoramente maior na Páscoa cristã, porque não é uma ovelha, é um ser humano, porque ele vai ser torturado, porque ele vai ser dilacerado, porque ele vai ser humilhado, porque ele vai ser exposto nu, porque vão rasgar a sua veste, porque vão jogar sorte sobre ela, vão bater, esbofetear ele com os olhos vendados e vão dizer, se você é profeta, profetiza, quem foi que te golpeou?
Porque eles vão olhar e dizer criticamente ao legado ministerial de Jesus. Salvou a muitos, curou a tantos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, multiplicou e alimentou as multidões, mas não pôde se salvar. Se és filho de Deus, desce dessa cruz. E depois de toda a zombaria, toda a chacota, de toda a opressão e carga demoníaca, ele vai responder a toda essa rejeição e a todo esse vômito do inferno, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por isso, o sangue de Jesus grita mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus fala melhor do que qualquer outro sangue. O sangue de Jesus é o único sangue que silencia. O sangue de uma galinha oferecida numa encruzilhada, num trabalho de feitiçaria para destruir a tua vida. O sangue de Jesus silencia o som do sangue desta galinha, desse porco, dessa vaca, dessa feitiçaria. O sangue de Jesus é o código de uma nova aliança baseada no seu sangue. Ele já havia dito e ensinado lá em João capítulo 6, acho que eles não haviam entendido, mas agora aquilo começou a brotar, essa memória espiritual começou a fazer sentido dentro deles. Porque ele havia falado em João 6, que aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem pacto, tem aliança, tem associação comigo. Quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, não tem pacto com essa nova aliança que está sendo estabelecida agora. É um novo código, é uma frequência eletromagnética superior, não mais para quem espera a vinda do Messias, mas para quem reconhece em Jesus Yeshua HaMashiach, o Messias profetizado, e sabe que o Messias já veio, mas agora esse Messias vai se tornar o seu irmão mais velho, uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, com o mesmo código, com o mesmo espírito, com a mesma natureza, com o mesmo espírito que ungiu Jesus, com o mesmo espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, ressuscitando a mim e a você. Física, corpórea, espiritual, emocional, financeira, familiarmente, cada um aplica o poder e o código da ressurreição na área que mais precisa. O fato é que Jesus tinha plena consciência de que havia vindo para aquela hora, havia estabelecido uma conexão emocional com os apóstolos, com os 72 discípulos, com as multidões e com mais de 500 pessoas que vão vê-lo ressurreto com seu corpo em glória, seu corpo glorificado, depois da morte e ressurreição. Ele havia se estabelecido conexões com cada um deles, da mesma forma como uma família hebraica oprimida e sofrida no Egito estabelecia uma conexão com uma ovelhinha inocente. O pecado de toda a humanidade sendo colocado sobre Jesus. O rosto do Pai olhando para o lado e um eclipse solar sobre a terra. O horário do sacrifício, coincidentemente, é o mesmo. Raios, trovões, relâmpago, o sol apagou. A terra escureceu. O véu que separava começou a ser rasgado de cima a baixo, demonstrando que é uma ação da graça e uma infusão de Deus alcançando o homem na terra, e não uma escada de autoajuda ou de auto-merecimento, auto-evolução, autopromoção espiritual através de obras de justiça. Esse Deus começa a revelar o seu amor. Começa a nos constranger com um sentimento e um código que gera dor e desconforto. E hoje é o dia de sentir essa dor, de sentir esse desconforto. Como uma criancinha que chora por ver o pai cortar a garganta da ovelhinha que ela brincou nos últimos dias. Assim, eu e você temos que chorar. Quando olharmos para Cristo Jesus e lembrarmos que Ele é o inocente. E Ele só teve que ser sacrificado porque eu e você pecamos. E continuaremos a pecar. Porque essa mesma dor e esse mesmo desconforto que a criança sente quando o pai mata a ovelhinha, nós causamos uma dor 100 ou 1000 vezes pior em Cristo Jesus, quando pecamos, cuspindo e chicoteando nele nos dias de hoje. Porque sem o nosso pecado não haveria necessidade do seu sofrimento, da sua morte na cruz do Calvário. Jesus anuncia a sua morte e a sua crucificação. Ele diz, vocês vão me perder por um pequeno período de tempo, mas relaxa, eu volto. Eu estou voltando. Vocês vão me perder fisicamente aqui na terra, mas espiritualmente estarei junto ao Pai, assentado à destra, orando, intercedendo, guerreando.
Na casa do meu pai tem moradas, eu vou estar preparando lugar, mas eu digo mais, o Espírito de vocês já conhece o caminho. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. E eles perguntam, mas Senhor, como tu diz, sabe para onde eu vou, se eu nunca tive no céu? Jesus está dizendo, teve sim, o teu Espírito veio da presença de Deus, tem uma experiência de fé e revelação em Cristo Jesus, volta recriado em Cristo Jesus para o Pai. Então ele estabelece esse rito da ceia, um memorial. Façam isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Quando tiver com saudade, quando tiver com dor, quando lembrar, quando sentir falta, façam isso em memória de mim. Esse rito da ceia, do pão e do suco de uva, do vinho, o sangue e o corpo de Jesus tem um código para curar enfermos, para expulsar demônio, para ressuscitar mortos. Tudo aquilo que Jesus fez no seu ministério terreno está intimamente ligado com a ceia do Senhor. Jesus se despede, afirmando e reafirmando o seu amor. Vocês irão viver a maior experiência de dor e sofrimento, mas vocês também irão experimentar a maior transformação das suas vidas. Em espírito eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eles saem dali, cantam um cântico. Judas já havia ido traí-lo por 30 moedas de prata. E eles chegam no Getsemane. Getsemane é um altar de oração. Getsemane é um lugar de oração frequente. Jesus ora e sua sangue, agoniza. Porque ali todo o pecado da humanidade começa a ser imolado sobre ele. Jesus sabia que os discípulos precisavam orar ao menos 1 hora, não para que ajudassem a Jesus, orando por Jesus, não. Jesus sabia que os discípulos precisavam orar ao menos 1 hora, para que os discípulos aguentassem a pressão dos acontecimentos seguintes. Então Jesus diz em Mateus 26:40, nem ao menos 1 hora vocês podem orar por mim. Está cheio de crente religioso que vive de oração de 5 minutos e me pergunta, para que uma oração de 7 horas no YouTube? De que você nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, você vai entender. Da psique de Jesus, o mínimo que ele esperava que os apóstolos orassem com ele no Getsemane era, no mínimo, um altar e uma disciplina, uma devocional de oração de 1 hora. A promessa de Jesus para mim e você nessa Páscoa é, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A proposta de Jesus no início do relacionamento é, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vamos trocar de fardo, você deixa o teu fardo pesado aos meus pés, e eu vou te dar um fardo para você carregar, que é leve. O discipulado, a integridade com a palavra de Deus. Nossa esperança é a certeza da ressurreição. A diferença da Páscoa judaica ortodoxa para a Páscoa cristã, para a Páscoa judaica messiânica, é que nós temos acesso ao código espiritual do mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Pratiquem esse memorial. Lembrem-se da saída do Egito. Lembrem-se da salvação, da conversão, do dia do novo nascimento de vocês. Lembrem-se dos milagres, das curas, dos exorcismos, dos prodígios, das manifestações de provisão financeira, fazendo com que uma moeda de ouro brotasse na boca de um peixe. Lembrem do pão e do peixe que multipliquei. Lembrem da chuva, da trovoada, da tempestade, do barco que ia naufragar e eu repreendi. Lembrem-se das ressurreições de Talita Cume, a filha de Jairo, de Lázaro. Lembre-se de todas essas coisas. Mas nunca se esqueçam de que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está ao alcance das mãos, pela fé, de mim e de você. O Espírito de Jesus está aqui. Ele está ministrando você agora. Por isso eu quero orar pedindo que Ele manifeste cura, libertação, salvação, conversão, destruindo toda fortaleza, toda frustração, toda tristeza. O código espiritual da ceia do Senhor no Novo Testamento não anula, mas ele supera o código espiritual da ceia pascual do deserto, do Egito. Em João capítulo 6, a Bíblia diz:
versículo 29 em diante. A obra de Deus é essa: que creiais naquele que me enviou. Disseram, pois, que sinal pode fazer tu para que vejamos e creiamos que tu operas? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, Deus deu a comer pão que caía do céu. E respondeu-lhes Jesus, na verdade vos digo que Moisés não lhes deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Quem crer em mim nunca mais terá sede. Mas vós já dissestes, e vós me vistes, e contudo não conseguistes crer em mim. Não tiveram a revelação do Pai. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos os que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Eu quero que você prepare um suco de uva, um vinho, prepare um pedaço de pão, porque nós vamos orar e comer juntos no final desse vídeo. É a ceia da ressurreição. E depois você vai orar pedindo cura, ressurreição, restauração, sonhos, família, a fé, a esperança, o amor. Se consubstancializam em símbolos da fé, símbolos da religião, símbolos da espiritualidade. Murmuraram, pois, eles, os judeus, a respeito de Jesus, porque Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não é esse Jesus, o filho de José, cuja mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmurem entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem ao meu encontro. Não que alguém viste o Pai, a não ser aquele que é de Deus, e esse tem visto o Pai. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, morreram. Este pão que desceu do céu, para que o que dele comer nunca mais morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre, espiritualmente. E não que eu... E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como ele pode nos dar a sua carne para comer? Medo de um canibalismo. Jesus, pois, lhes disse, na verdade, eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos, não tereis aliança comigo. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem a mim se alimenta também viverá por intermédio de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais, que comeram maná no deserto e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Eles começam a brigar, divergir e dizem, duro é esse ensinamento, duro é esse discurso de Jesus. Pai, ora agora pedindo que o Senhor abençoe o elemento pão, o elemento suco de uva, o elemento vinho, e todo aquele que comer, receba agora com maturidade, com ações de graça, com sacrifício de justiça, crendo e sentindo a dor do pecado, a vergonha, a miséria de tudo aquilo que nós fizemos e entristecemos ao Senhor. Assim como a criança se entristece quando vê o cordeiro pascual ser sacrificado no Egito, na noite da libertação, na noite da Páscoa. Nós também queremos sentir essa mesma dor. Nós precisamos que o Espírito do Senhor nos convença da justiça, do juízo, do pecado, gere em nossa psique, em nossas mentes e corações cauterizados, o fruto de arrependimento. Que o Senhor venha em nós, sobre nós e através de nós, gerar uma nova disposição mental. Gerar um coração inclinado ao Senhor. Trazemos à existência uma geração e um povo bem disposto ao nosso Deus, para que não venhamos a perder o tempo da visitação da glória do Senhor. Pai, que códigos espirituais que nem Moisés e nem os apóstolos experimentaram sejam revelados, impartidos à igreja dos nossos dias. Que o temor do Senhor seja restaurado às nossas congregações,
as nossas famílias, os nossos lares, as nossas casas. Que a Páscoa deixe de ter um significado puramente comercial, ou troca de presentes, mas faça ressurgir em nós o verdadeiro significado da Páscoa cristã, da ressurreição, da morte expiatória de Cristo Jesus. Faça-nos sentir as misérias pelos nossos pecados. Queremos sentir as misérias pelo pecado, o mesmo nojo que o Senhor sente. Queremos sentir pelo pecador o mesmo amor, a mesma misericórdia que o Senhor sente. Por isso nós oramos, consagrando a Ti esse suco, esse vinho, esse pão, e nos tornamos um só contigo. Um só Espírito, com o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: comam todos desse pão. Esse pão é o meu corpo. Aquilo que Jesus havia ensinado lá no início da caminhada, em João capítulo 6, começa agora a fazer sentido para os apóstolos. Semelhantemente, depois ele tomou o cálice e, tendo dado graças, disse: bebam desse vinho, desse suco de uva. Bebam desse vinho. Ele é a nova aliança do meu sangue. Um novo tempo, uma nova estação, uma nova frequência eletromagnética da glória de Deus, uma nova perspectiva. Não anulando ou adulterando a lei, mas dando a ela vida. Porque a lei foi dada para não ser cumprida, mas a graça veio para nos ajudar a entender a ineficácia ou quanto a lei não era totalmente completa, para que pela graça possamos cumprir a lei. Obrigado, Jesus. Que esse pão manifeste agora o espírito de ressurreição. Que esse sangue de Jesus, simbolicamente no suco, ele não é transformado em sangue. Não há uma transubstanciação, nem há uma consubstanciação. É um memorial. É um símbolo de fé. Mas para o meu estômago, esse vinho continua sendo vinho. Mas para o meu espírito, esse vinho é o sangue de Jesus, clamando: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Para o meu estômago, esse pão continua sendo pão. Mas para o meu espírito, para o meu corpo espiritual, esse pão não é pão. Esse pão é a carne de Jesus. E todo aquele que come da carne de Jesus e bebe do sangue de Jesus tem participação com ele, tem pacto com ele, tem aliança com ele. A vida dele flui do nosso interior. Deus te abençoe nessa sexta-feira da Páscoa, sexta-feira da Paixão. Deus continue ministrando, falando, gerando fruto de arrependimento, convencendo você da justiça, do juízo, do pecado, gerando uma mente cauterizada, transformando ela num coração quebrantado, num espírito contrito, para o domingo da ressurreição. Recebam toda a plenitude da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Se você tiver maturidade para isso, gostaria que você depositasse sua oferta. Uma oferta de gratidão, uma oferta de missões, uma oferta para materializar a sua fé, muito mais do que palavras e boas intenções, uma atitude concreta. Essas atitudes sobem diante de Deus. Os demônios observam isso e perdem o seu poder. Os anjos observam essas ofertas e levam essas ações de graças na presença de Deus. As esmolas de Cornélio subiram na presença de Deus. Faça seu sacrifício, faça sua oferta, oferte um cordeiro. Se você quer ter resultados que você nunca teve antes, oferte valores que você nunca ofertou. Se você está confortável ofertando 100, 50, 10 reais, experimente ofertar 500, 1.000. Você está confortável ofertando 1.000, experimente ofertar 2.000, 3.000. Ajude-nos a divulgar o canal do YouTube, o website. Clique no curtir do vídeo, compartilhe para os amigos, mas anote, Banco Bradesco. Agência 2518, conta corrente 10-263, dígito 6. É uma oferta pessoal para o meu ministério. Se você tem sido abençoado pela minha vida,
uma oferta pessoal no meu ministério, Gelson Becker. Você mandar o comprovante de oferta pelo e-mail, gelsonbecker@gmail.com, eu poderei te responder com apostilas, com material didático, com aulas da Escola de Ativação Profética. Esse vídeo, um vídeo devocional, uma pregação, para auxiliar você a entrar nesse feriado da Páscoa. Ontem gravamos 7 horas de adoração e intercessão, orando por todos, mas orando de forma especial pelos nossos alunos, pelos mantenedores, por aqueles que têm ofertado na nossa vida. Se você não fez esse soco em 7 horas de adoração e intercessão, veja, faça. Provavelmente amanhã nós vamos gravar mais um de 7 horas de adoração e intercessão. E eu estou preparando a aula da pauta de intercessão, daquela série Orando a Palavra. Ou hoje à noite ou amanhã. Vamos gravar mais uma aula dessa. Deus te abençoe. Compartilhe com os amigos. Que Jesus ressuscite na sua vida, na sua casa, na sua empresa, nos seus estudos, nos seus negócios, no seu emprego, na sua formação acadêmica, onde você estuda, no meio da sua parentela. Que aqueles parentes que você ama e ainda não tiveram a revelação do Cristo ressurreto, só tem experiência com o Cristo da religião, tenham seus olhos abertos. Efatá, a glória do Senhor sobre a tua casa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ore por mim, eu oro por você e conto com as suas ofertas. Até o próximo vídeo, pessoal.